Eu queria pedir para você abrir sua Bíblia, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 8. Quero ler um verso muito conhecido por todos nós, Romanos 8, verso de número 28. Vou ler apenas esse verso, apesar da minha reflexão, da minha mensagem estar ligada a todo o contexto no qual o apóstolo Paulo escreve esse verso tão conhecido por nós. Não só conhecido, como também uma palavra que nos serve de consolo, de conforto, nos momentos delicados pelos quais passamos. Romanos 8, 28. Todos acharam? Romanos 8, 28, o apóstolo Paulo escreve assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vou ler novamente. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Até aí. O apóstolo Paulo, escrevendo à comunidade de Roma, aos cristãos em Roma, ele fala muito sobre o que o pecado fez com o ser humano, as dificuldades pelas quais o ser humano passa devido à sua natureza pecaminosa, a condenação, o afastamento da comunhão com Deus. Os primeiros versos, os primeiros capítulos, melhor dizendo, de Romanos, aponta para isso, o que aconteceu conosco devido ao pecado. Mas, ao mesmo tempo, Paulo começa a falar sobre a graça de Deus que nos alcançou, que apesar da força do pecado, nós fomos alcançados e transformados pela graça de Deus. Apesar da penalidade do pecado, nós fomos salvos e resgatados pelo sacrifício de Jesus. Então Paulo, ele mostra esta realidade de que nós, seres humanos, falhamos, erramos, pecamos, mas ele mostra um Deus que nos conforta, nos consola, nos corrige, nos ampara e nos restaura. E ele vai chegar a dizer, como nós acabamos de ler no versículo 28, que durante a nossa jornada, durante a nossa caminhada, em meio a tudo que enfrentamos, em meio a tudo que passamos, tudo coopera para o nosso bem. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por Deus para um propósito, para um objetivo. Deus está cuidando de nós em todo o tempo, mesmo diante de situações difíceis e caóticas, mesmo diante dos intempéries, das dificuldades da vida. Deus está cuidando da gente, mesmo quando a gente é culpado pelos problemas que a gente carrega. Porque se tem alguém que gosta de complicar a nossa própria vida, somos nós mesmos. Nós, pela nossa impaciência, pela nossa irritabilidade, pela nossa necessidade de fazer as coisas rapidamente, nós mesmos causamos muitas situações as quais nós não gostaríamos de enfrentar. Mas o fato é que, mesmo diante de tudo isso, Deus permanece no controle de todas as coisas e permite que tudo aconteça para o nosso bem. É sobre isso que o apóstolo Paulo está falando nesse versículo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Não há absolutamente nada que possa acontecer na sua vida que Deus não esteja usando segundo a sua vontade para transformar o seu coração, para transformar o meu coração. Deus está no controle de tudo. Tanto que nos versículos anteriores, quando nós lemos aí em Romanos 8, versículo 18, Paulo vai dizer assim, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Paulo, ele vem discursando, ele vem redigindo a sua carta e ele fala assim, olha, eu sei que nós seres humanos passamos por muitos sofrimentos, muitas dificuldades, muitos problemas, mas se consolem na verdade de que o sofrimento pelo qual vocês passam no tempo de hoje, no tempo presente, não se compara à glória que está para ser revelada. É uma palavra de conforto, é uma palavra de consolo, dizendo assim, olha, é difícil mesmo, mas esse sofrimento vai ter fim, ele acaba. As lutas pelas quais nós passamos, elas
têm um tempo de durabilidade, mas elas se encerram. E louvado seja o nome do Senhor por isso. Porque as batalhas podem ser intensas, mas Deus, que cuida de nós, já nos preparou na sua glória algo maravilhoso. Só que, na continuidade, Paulo não quer que os cristãos fiquem com uma imagem na cabeça aonde a sua esperança, onde a sua expectativa esteja tão somente no porvir, na glória eterna, para que nós não vivamos alienados. Porque imagine você, se nós enfrentássemos os problemas, as dificuldades do dia a dia, enfrentássemos os problemas pelos quais todos nós passamos, sejam eles dos nossos relacionamentos, sejam eles problemas sociais, nos quais estamos engajados, se nós ficássemos tão somente apáticos, dizendo assim, não, aqui está difícil, mas vai chegar um dia que a gente vai estar na glória, lá vai estar tudo bem. Ok, isso é confortante. Você saber que o seu sofrimento vai ter um fim aqui, ele te traz ânimo, porque você fala assim, bom, é por um tempo. Mas Paulo não quer que você fique focado nisso. Por quê? Porque a ação de Deus na sua vida e na minha vida nos faz lutar em favor do reino de Deus, para que as coisas segundo a vontade de Deus se cumpram nessa terra também. Nós precisamos viver o nosso cotidiano, em meio aos sofrimentos e às dificuldades, fazendo aquilo que é a vontade de Deus. Portanto, essa palavra de Paulo, quando ele diz, olha, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ele quer, ao mesmo tempo que a pessoa imagine, que o leitor tenha consciência de que todo sofrimento tem um fim, ele procura motivar, incentivar, instigar cada cristão a continuar lutando e batalhando diante dos problemas no tempo presente. Porque a nossa luta é aqui, porque as nossas batalhas são aqui. Na glória tudo será perfeito, o imperfeito é aqui. Na glória os relacionamentos são perfeitos, aqui não são fáceis. Na glória não tem dor, não tem sofrimento, mas aqui, toda segunda-feira é uma nova dor, é um novo sofrimento. Na glória, nós sabemos que vai ser perfeito, mas como viver num mundo imperfeito, sendo nós imperfeitos, e continuar com os nossos olhos fixos em Cristo, o autor e consumador da nossa fé? A única forma é nos lembrando constantemente que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados por Ele segundo o seu propósito. É saber que Deus está cuidando da gente em meio a essas batalhas todas e Ele não nos desampara. No porvir, não haverá sofrimento, mas aqui pode haver perdão, pode haver justiça, pode haver equidade, pode ser manifesto tudo aquilo que nós vemos na pessoa de Jesus Cristo, nosso Redentor. Nós podemos viver relacionamentos difíceis, mas podemos entender que Deus usa esses relacionamentos para o nosso bem, que Deus cura as feridas do nosso coração, que Deus nos ajuda a ter paciência, que Deus nos ajuda a pôr limites, que Deus nos ajuda a saber lidar com aquilo que é tóxico e saber colocar alguns limites. Deus vai trabalhando em nós, Deus vai moldando a gente. Deus trabalha para o nosso bem, se refere a esse processo de maturidade que Deus vai nos dando. E a gente só amadurece enfrentando os problemas da vida. Se uma criança é protegida pelos seus pais de enfrentar as dificuldades, a realidade, ela não vai ter maturidade suficiente para lidar com as mudanças as quais ela sofrerá durante o seu crescimento. É por isso que hoje existe muita expressão de criança Nutella. Adulto Nutella também tem, né? Não é algo que a gente gosta muito de ouvir. Mas tem pessoas que não sabem lidar com os seus problemas, não sabem enfrentar as situações difíceis, não sabem encarar uma dificuldade, porque não aprendeu a lidar, porque não se deixou ir sendo moldado, transformado pelos próprios problemas. As dificuldades pelas quais nós passamos vai nos moldando, é para o nosso bem, é para o nosso crescimento, é doloroso, mas é para o nosso crescimento. E Paulo vai mostrar tudo isso acontecendo na vida daqueles que amam a Deus, que são chamados pelo Senhor. Quando nós vemos o chamado de Deus,
e o apóstolo Paulo vai trabalhar muito com essa ideia, é que em meio às dificuldades, em meio às lutas, em meio às coisas boas que acontecem conosco durante a nossa jornada, Deus está nos tornando semelhantes ao seu Filho Jesus Cristo. Deus está moldando a gente, fazendo com que nós possamos alcançar algo que Ele mesmo chama de estatura de varão perfeito. Ou seja, Deus vai trabalhando conosco, vai nos tornando mais pacientes, mais amorosos, mais benignos, mais bondosos. Se essas qualidades não estão sendo trabalhadas e moldadas no nosso caráter, é porque nós não estamos buscando e procurando viver de acordo com o Evangelho de Jesus, porque o Evangelho de Jesus vai nos transformando, ele vai nos moldando. Falar que algo mal é bom é só porque nesse processo Deus nos amadurece, porque a dificuldade nos faz nos tornarmos mais semelhantes a Jesus. Não é nos tornarmos mais fortes no conceito humano, não é você se tornar mais esperto no conceito humano, não é você criar mais barreiras de proteção de acordo com os conceitos humanos, não é você viver mais desconfiado por causa dos problemas, por causa do problema da humanidade. Ser transformado pelo Evangelho é você saber que tudo isso acontece e você aprender a perdoar, você aprender a andar a segunda milha, é você aprender a dar a sua capa quando alguém lhe pede a sua túnica. É Deus transformando a gente. Quando Paulo continua aqui na sua carta, a partir do versículo 31, ele vai falar a respeito do sacrifício de Jesus, dizendo que o Pai não propôs o seu próprio Filho por amor de nós, e que é Jesus quem nos justifica, e por isso não somos condenados. E ele vai chegar no versículo 35 e vai fazer uma pergunta. E a pergunta de Paulo é: quem nos separará do amor de Cristo? Quando estamos ligados a Cristo e sabemos que todas as coisas que acontecem conosco cooperam para o nosso bem, nós estamos profundamente enraizados no amor de Cristo Jesus. Vivemos para a glória de Deus em Cristo Jesus. E ele então vai colocar alguns exemplos. Olha, será tribulação? Será angústia? Perseguição? Fome? Nudez? Perigo? Espada? O que pode nos separar do amor de Cristo? Será que alguma das circunstâncias, algum dos problemas, alguma das dificuldades pelas quais nós passamos tem força o suficiente, tem poder suficiente para nos afastar de Cristo? E segundo aquilo que Paulo deixa evidente no seu texto, é que nenhuma dessas coisas nos separa do amor de Deus, porque compreendemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam. Em alguns momentos é difícil para a gente entender isso. Quando você passa por um momento de dor tão intensa, tão profunda, é difícil. É difícil. É difícil para a gente encontrar respostas para algumas perguntas que a gente tem, não é? É difícil. E eu acho que pior do que não ter resposta é ter resposta pronta. Sabe aquele negócio de uma palavra, só vai, não, calma, que é assim mesmo, as coisas são difíceis mesmo, é complicado. E às vezes a gente não tem respostas prontas. Tem coisas que a gente não consegue explicar, tem coisas que a gente não consegue dimensionar, tem dor e sofrimento pelos quais nós passamos, que uma palavra humana não é suficiente para trazer conforto, para trazer amparo. Não é suficiente. Mas uma coisa nós podemos ter plena certeza, de que Deus não desampara nenhum de nós nesses momentos mais profundos de dores, e que Ele está cuidando da gente. Ele está cuidando diante de um relacionamento que foi destruído, Ele está cuidando quando a gente perde alguém a quem a gente ama, Deus está cuidando quando a nossa carreira profissional rui, Ele está cuidando da gente quando nós enfrentamos a perda de algo que nós dedicamos tantos anos para construir. Deus está cuidando de nós, e em meio a todas essas lutas, Deus está nos moldando segundo a imagem do seu Filho. Não tem respostas prontas, mas o que tem é um Deus que não desampara a gente, é um Deus que não poupou o seu próprio Filho na cruz do Calvário. Imagino Jesus naquela cruz, dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? O sentimento dele naquele momento, o que ele vivia naquele instante.
E por amor de nós, Jesus foi crucificado naquele lugar. E hoje, na nossa caminhada, nós podemos ter a plena certeza que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Amar a Deus. Amar a Deus não significa que tudo sairá conforme a nossa vontade. Seria bom, né? Deus, eu te amo. Vai abrindo as portas, Senhor. Deus, eu te amo. Que tudo dê certo, que tudo se resolva segundo a minha vontade. Mas amar a Deus significa que você entende que Deus jamais te deixará sozinho ou sozinha, independente de qual seja a circunstância pela qual você passe. Ele está presente. E Ele disse isso: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós vamos nessa noite participar da ceia, da mesa do Senhor. E eu queria que nós pudéssemos colocar as nossas batalhas diante do Senhor nessa noite. Quais são as lutas pelas quais você tem passado? Quais são as dificuldades que você tem enfrentado, às quais você não encontra as respostas prontas, ou que as respostas prontas não são suficientes? Quais são as lutas mais intensas a qual você tem sido submetida? Coloca isso diante de Deus nessa noite e fala: Deus, me ajuda a continuar confiante de que até mesmo essa batalha tão intensa é para que o Senhor transforme o meu coração, é para que o Senhor transforme a minha vida, é para que o Senhor mostre-me algo que eu preciso ver, é para o bem, porque eu te amo. Deus transforma o mal em bem. Essa foi a palavra de José quando ele reencontrou os seus irmãos na terra do Egito. Deus está no controle de tudo. Então que nós tenhamos esse tempo hoje, que você possa sair daqui nessa noite, depois de participar da ceia também, com seu coração renovado, sabendo que Deus está cuidando de você, que não há absolutamente nada na sua e na minha vida a qual Deus não esteja no controle absoluto. Ele está cuidando, Ele está amparando, protegendo, sustentando, confortando e consolando. Amém? Feche seus olhos.